Mensagem para mulheres. Hoje eu vou falar sobre um assunto, sobre pobreza, os necessitados que estão ao nosso redor. Você pode ler depois o texto que está em Lucas, capítulo 14, dos versos 15 ao 24. E o texto que está aqui diz assim: as pessoas que a Bíblia denomina pobres eram os necessitados, os fracos e os dependentes de outros, como as viúvas e os órfãos, que geralmente faziam parte da classe social mais baixa e precisavam ser protegidos contra os abusos e o abandono. Todos os profetas do Antigo Testamento censuraram as pessoas que oprimiam os pobres. Deus providenciou um meio de subsistência para os pobres, por meio do princípio da respiga. Os proprietários de terras cultivadas deviam deixar algumas espigas da colheita numa área externa do campo para que fossem recolhidas pelos pobres. Você pode ver isso no livro de Levítico e no livro de Ruth. Os juízes também foram advertidos para que tratassem os pobres com justiça. O próprio Senhor Jesus nasceu numa família pobre e chamava os pobres de irmãos. A igreja primitiva reconheceu a importância do cuidado com as viúvas e recolhia ofertas para atender às suas necessidades. Deus nos adverte em sua palavra de que devemos nos lembrar de cuidar dos pobres. Todo cristão terá de prestar contas de sua atitude em relação aos necessitados. Um modo de avaliarmos o nosso relacionamento com Cristo é observar como reagimos diante dos famintos, dos sedentos, dos que não têm o que vestir, dos estrangeiros e dos que estão nas prisões. A compaixão é vista como evidência da presença de Cristo no coração de uma pessoa. Deus muitas vezes revela seu mundo por meio dos pobres. Os ricos, poderosos e influentes raramente atendem ao chamado ou escolhem segui-lo, mas alguns seguem e ajudam sim, amém? Vamos abrir parênteses aqui, né? Tem muitos ricos que ajudam também, tá? Paulo concluiu que se Deus usasse apenas os ricos para expandir o reino, os críticos atribuiriam tudo de bom que acontecesse à riqueza, né? E não às pessoas, né? A riqueza dessas pessoas e não ao poder de Deus. O primeiro passo para termos nossas necessidades materiais atendidas é nos tornarmos pobres de espírito, reconhecendo que todo coração separado de Deus, né? Todo coração que está separado de Deus, né, está no estado de pobreza espiritual, o que é uma situação muitíssimo grave do que a pobreza material. O Senhor prometeu suprir liberalmente todas as necessidades de seus filhos. Então nós que somos mulheres, né, somos mulheres e homens de Deus, vamos nos atentar para ajudar a cuidar das pessoas necessitadas, viúvas, órfãos, estrangeiros, pessoas realmente que precisam, e fazer a vontade de Deus, porque assim nós vamos